Boa noite a todos, às senhoras, aos senhores, aos jovens, aos amigos espíritas, aos irmãos, frequentadores e trabalhadores desta casa que nos recebe nesta noite. É com muita alegria que nós iremos apresentar a vocês o tema de hoje, que intitula-se Senhor, entra na minha casa. Nós sabemos, aqueles que se dedicam a buscarem, através do estudo junto à doutrina espírita, que a doutrina espírita, quando da sua codificação, foi colocado através dos estudos realizados pelos espíritos superiores, quando da implantação da doutrina espírita na Terra, ficou acordado que seriam necessários 3 períodos de 70 anos cada período para a implantação definitiva dos parâmetros da doutrina espírita no planeta Terra. O primeiro período de 70 anos, que iniciou com o Livro dos Espíritos, em 1857, o foco deste período era provar que a doutrina espírita não era uma doutrina criada e elaborada pela mente humana, pela mente do homem. Então, o primeiro período, o foco era esse, provar que a doutrina espírita era de autoria dos espíritos. Então nós vamos ver os fenômenos que aconteceram no início da doutrina espírita, as materializações, até que estudiosos famosos à época, como William Crookes, se propôs a estudar estes fenômenos. E através de médiuns notáveis, como Kate Fox, Daniel Douglas Home, o cientista, o físico William Crookes, estudou em laboratório e ele conseguiu provar que havia uma força que não era daquela pessoa que estava em seu laboratório. Então algo existia e ele conseguiu provar através desses experimentos, que não foram poucos. Primeiro período, os 70 primeiros anos. No segundo período, de mais 70 anos, o objetivo era disseminar a ideia espírita, colocar o conhecimento da doutrina espírita através da instrução, através da palavra. Para tanto, seria necessário construir templos espíritas. Foi o período em que mais se inaugurou o centro espírita, principalmente no Brasil. Segundo período de 70 anos. O terceiro período e último, de mais 70 anos, é esse que nós estamos vivendo agora. Então, Bezerra de Menezes, no livro Atitude de Amor, ele coloca que este período, ou seja, esta nossa reencarnação, pode ser considerada a mais importante de todas as reencarnações. Bezerra de Menezes chama este período de período da maioridade, período das atitudes. Chegou a hora do discurso sair da tribuna e se objetivar em ações que possam dar sustentação àquilo que a doutrina espírita prega. Richard Simonetti diz que chegou o momento do conhecimento descer da cabeça para o coração. Se eu falar aqui em fraternidade,
terei que ser fraterno. Se eu falar aqui em amor, terei que demonstrar em ações isso que estou falando. Aplicar este conhecimento na ação. Então agora, o objetivo, o foco, a prioridade deste terceiro período e último de implantação definitiva da doutrina espírita na Terra é o período das atitudes. E para que nós tenhamos atitudes, é necessário que nós elaboremos um programa. Nós temos que alicerçar as nossas ações com um programa específico. Então nós, para construirmos o templo de luz dentro do nosso coração, como a doutrina espírita nos apresenta, é necessário que estabeleçamos metas. A primeira meta: decisão. Eu tenho que decidir. Eu não posso mais ficar em cima do muro. Quando eu iniciei na doutrina espírita, então as pessoas me perguntavam: você é espírita? Eu estou tentando ser espírita. Falando isso, um amigo meu de Guararapes, Dr. Macedo, me disse: nunca diga isso, estou tentando ser espírita. Diga sempre: sou espírita. Não importa as dificuldades, não importa os obstáculos que nós estamos enfrentando, e não importa a bagagem que trago, talvez de desacertos, de escolhas erradas, não importa. O importante é que se tenha decisão, decidir. Sou espírita, tenho muitas falhas, cometo muitos erros, mas eu estou disposto a trilhar o caminho com segurança, e a doutrina espírita me assegura que o porto seguro para que eu atinja o meu objetivo chama-se Jesus. Na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores perguntaram a Allan Kardec: qual o ser mais perfeito que Deus apresentou à humanidade para que pudesse servir de modelo e guia? A resposta dos espíritos superiores foi objetiva: Jesus. Allan Kardec acrescenta nesta mesma questão 625 que Jesus constitui-se no tipo da perfeição máxima que pode o homem alcançar na terra. Então a doutrina espírita me apresenta o porto seguro chamado Jesus. Os espíritos superiores me dão a garantia de que Ele é o meu modelo, é o meu guia. Então, é importante termos a decisão. Depois de decidirmos, que nós estamos falando do nosso plano, da nossa meta, para podermos ir com mais segurança. Depois da decisão tomada, é necessário um outro requisito, chamado vontade, porque a vontade impulsiona o ser. A vontade faz com que nós nos levantemos para podermos caminhar. Tomamos a decisão, colocamos a vontade em nosso coração, em nossa mente, e essa vontade faz com que nós tenhamos a coragem de enfrentar os problemas e os obstáculos que aparecerão. Mas nós vamos enfrentar com serenidade, porque sabemos que a doutrina espírita nos apresenta um roteiro seguro, sem magia, sem fantasia, apresentando-nos a realidade para que possamos prosseguir. Tendo vontade, a vontade leva a uma outra coisa chamada convicção. A convicção não nos deixa dúvida,
não deixa rastros para que nós nos percamos nos desvios. Decisão, vontade. O terceiro item e último dessa nossa meta, desse nosso programa, chama-se ação. Decidir, ter vontade e agir. Mas como é que é isso? Agir no bem. Se eu escolhi trilhar o caminho apresentado pela doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, que me mostra Jesus como o meu guia, o parâmetro, o meu porto seguro, eu tenho que agir. Se eu falar em fraternidade, como disse no início, terei que ser fraterno. A doutrina espírita nos apresenta, através da sua codificação, elementos preciosos para que nós possamos nos desatrelar das amarras que nos prendem nos descaminhos, nos desvios, nas paixões que passam. A doutrina espírita nos apresenta o caminho seguro, mas é preciso agir. Porque às vezes nós ficamos vislumbrados ante o conhecimento espírita, ante a clareza das informações que nos chegam, e nós vamos aprendendo, e vamos nos maravilhando, e a gente vai sonhando, não é verdade? Mas somente o conhecimento, somente estes parâmetros tão profundos que a doutrina espírita nos apresenta, somente eles não nos deixarão alçar o voo que cada um de nós tem em mente um dia fazer. Porque o conhecimento nos dará uma asa apenas. E para que nós possamos estabelecer um voo, nós deveremos ter duas asas. E a segunda asa é a asa da ação, é a asa do amor. Se nós pudéssemos resumir o que é a doutrina espírita para nós, os seres encarnados, poderíamos dizer, sem sombra nenhuma de dúvida, com convicção plena, a doutrina espírita está na Terra para ensinar o homem a amar em plenitude, como nos ensinou Jesus. Amar com abrangência, amar com extensão, amar simplesmente por amar, sem exigir nada em troca, como nos falava Chico Xavier. O Chico ultrapassou os nossos limites, porque o Chico tinha compaixão das pessoas. Ele doava-se de uma forma tão plena, tão integral, que nós podemos dizer, sem medo algum de errar, Chico Xavier foi o homem, neste século, que mais se aproximou em espírito e verdade do Evangelho do Cristo, sem sombra nenhuma de dúvidas. Amou com intensidade. Certa feita, num bairro da periferia de Uberaba, chamada Vila dos Pássaros Pretos, numa manhã de sábado, chuvosa, o Chico chamou uma companheira do Rio de Janeiro, chamada Terezinha, pediu a ela que acompanhasse. Minha filha, não vá embora amanhã não, disse o Chico. Amanhã cedo nós iremos distribuir pães numa vila aqui em Uberaba. E eu peço que venha conosco. A companheira foi acompanhar o Chico. Era uma manhã de sábado, chuvosa, o tempo nublado.
O carro chegou, parou embaixo, talvez de uma figueira, como ela descreve, e o Chico abriu a porta do carro e desceu primeiro. Caía uma chuva fina, uma névoa. O carro chegou e de repente ela começou a ouvir batidas, como alguém que batia em latas. As pessoas desciam do morro, as crianças descalças, as roupas rasgadas, os adultos com roupas velhas e o Chico à frente. Eles desceram do carro e de repente começaram a ouvir um coro. Eles batiam nas latas e louvavam a Jesus. O Chico parou. Estava com um saco de pão nas mãos. O Chico parou. E talvez na cabeça do apóstolo Chico Xavier, pensara ele, estas pessoas tão pobres de recursos, encontram em seus corações um espaço para louvarem a Jesus, a quem o Chico amava, numa intensidade jamais alcançada por ninguém. Quando ele percebeu que aqueles desalojados, pobres, gritavam o nome de Jesus, o apóstolo parou com o saco de pão na mão e entrou na faixa vibratória dessas pessoas que aprendem a amar sem exigir nada em troca. E a companheira Terezinha disse que viu uma coisa que jamais esquecerá em toda a sua vida. O Chico auto-iluminou-se. A pele ficou translúcida, as roupas. Saíam raios miríficos que clarearam o ambiente onde eles estavam. E a companheira Terezinha disse que os joelhos dela se dobraram. E ela tocou o barro daquela vila dos pássaros pretos, quando viu o Chico parecendo um sol, com aquele saco de pão nas mãos, distribuindo ao povo. Então ela entendeu o pão iluminado do Evangelho que os apóstolos falavam quando estavam próximos a Jesus. Esta é a dinâmica do amor, onde cada um de nós estamos caminhando para podermos atingir. Mas é preciso, como eu disse, ter decisão. Temos que tomar decisão. Todos já viram falar nos publicanos do Evangelho. Publicano eram aquelas pessoas que cobravam imposto das outras pessoas. Zaqueu era um publicano à época de Jesus. Mas Zaqueu poderia ser considerado como o chefe dos publicanos na cidade de Jericó. Porque Zaqueu, além de ser publicano, ele havia conseguido uma licença para poder explorar a cobrança de impostos e enviar o dinheiro para Roma. Zaqueu morava num palacete suntuoso, cercado de todo luxo, com obras de artes que vinham de outros países. Mas Zaqueu não tinha naquela cidade de Jericó um amigo sequer. Ele era completamente só, ele e a família. Ninguém gostava de pagar impostos. Os impostos eram cobrados de forma arbitrária, com dureza na sua cobrança por parte dos soldados. Então, quando Zaqueu passava pelas ruas, ele era achincalhado, xingavam-no em qualquer lugar que ele passasse. Zaqueu trazia em seu coração um sonho. Queria ter amigos. Zaqueu, apesar de ser publicano,
era afável, ele era cortês para com as pessoas, mas não adiantava nada. As pessoas xingavam, as pessoas faziam piadas sobre ele. Então ele alimentava um sonho de ter amigos, de poder trazer um amigo à sua casa, ao seu palacete, e os dois pudessem sentar, a mulher preparar um assado, eles conversarem sobre a vida, tomarem vinho. Esse era o sonho de Zaqueu. Durante a sua estada em Jericó, ele não conseguira fazer um amigo sequer. Neste mundo de tribulações que vivia Zaqueu, ele alimentava um outro sonho. Queria arrecadar muito dinheiro, ser muito rico, depois vender a sua propriedade e sair dali para bem longe e comprar uma outra casa onde ninguém o conhecesse. E lá ele iria talvez realizar o seu sonho de poder ser uma pessoa comum, andar pelas ruas, conversar com as pessoas, ter amigos. Mas diante de todos esses problemas que enfrentava Zaqueu, ainda tinha mais um. Ele era muito pequeno de estatura. Zaqueu era muito baixo. E as pessoas faziam piadas quando ele passava pelas ruas. Mas ele dizia para ele mesmo: deverei aguardar mais um tempo. Daqui a algum tempo eu partirei daqui e tudo vai melhorar. Foi mais ou menos nesta época da vida de Zaqueu, das tribulações, que ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus de uma forma que o chamou a sua atenção. Ele começou a alimentar por aquele estranho que ainda não conhecia um carinho tão grande, porque diziam que Jesus falava com os pecadores e ele ficava encantado. Que Jesus fora visto falando com publicanos, os olhos de Zaqueu arregalavam. E disseram mais: dentre os que seguem este tal profeta misterioso, um fora coletor de impostos e ele o arrancara de dentro de uma coletoria. Zaqueu chorou de emoção. Ele falava com publicanos. Ele queria ter um amigo, pelo menos. A partir dali, ele começou a amar este personagem que ainda não conhecia. Quando ele sentava na varanda da sua luxuosa casa, fechava os olhos para a meditação, vinha à mente o nome de Jesus. Mas ele não conhecia Jesus. Mas ele alimentava o sonho de um dia poder conhecê-lo. Era o mês de março do ano 30, num certo entardecer em Jericó. As pessoas diziam pelos quatro cantos da cidade que o cego de nome Bartimeu tinha recobrado a visão e que esse tal profeta misterioso chamado Jesus de Nazaré fora o autor do milagre que devolvera a visão a Bartimeu. Bartimeu era um cego conhecido em toda Jericó. E o próprio ex-cego andava pelas ruas da cidade cantando um hino de louvor em agradecimento à graça recebida. Zaqueu andava pelas ruas atento a todas as notícias. De repente, alguém começa a gritar. Nestas cidades, à época de Jesus, as coisas eram assim. Não existiam televisões, jornais, a mídia. As notícias eram de boca em boca. Zaqueu andava pelas ruas e de repente ouviu gritos. Alguém gritou: eis que o Galileu se aproxima.
dos muros de Jericó e vem em direção à nossa cidade. Zaqueu começou a suar em bicas. Preciso ver este homem. Eu necessito ao menos vê-lo, porque Zaqueu já o amava. Mas eu preciso vê-lo. Necessito olhar para constatar, talvez, o meu primeiro amigo, talvez. Eis que o galileu se aproxima dos muros da cidade. Zaqueu correu à sua casa, avisou a esposa e foi em direção ao portal da cidade. Quando foi chegando, notou que estava tomada de pessoas, centenas, milhares de pessoas ali, porque todos ouviram e todos correram. E Zaqueu também para lá se dirigiu. Quando chegou no meio daquelas pessoas, entrou em pânico, porque ele não conseguia enxergar nada. Ele era muito pequeno, e eu não vou conseguir ver o Rabi. Não conseguirei ver o viajante misterioso que devolveu a visão a Bartimeu, mas eu preciso vê-lo. Porque quando eu fecho os meus olhos, me vem à mente alguma coisa que me toma por inteiro, ameniza as minhas dores. Eu preciso ao menos vê-lo. Olhou em derredor, observou uma figueira velha, de tronco retorcido e de galhos esparramados como braços acolhedores, como se convidasse Zaqueu. Ele olhou e não titubeou. Correu até a figueira, escalou a árvore, pisou nos primeiros galhos, subiu mais um pouco, pisou mais alto um pouco. Daí a alguns instantes, Zaqueu saiu na copa da figueira e observou a certa distância e ouviu o grito dos desesperados que se acotovelavam, seguindo aquele viajante misterioso que ele conseguiu ver à distância, mas ele permaneceu ali. Os gritos espocavam. De repente, o magote se aproxima mais um pouco e ele pôde ver em meio àquela poeira Jesus, através de uma luz diáfana que cobria Jesus. E ele ficou paralisado. Jesus estava mais ou menos a 10 metros de Zaqueu. E ele começou a observar. O magote se aproxima ainda mais. Com detalhes agora, ele conseguiu contemplar a figura de Jesus. 1,75 m. 1,78 m aproximadamente, magro, esguio como uma espada nua. Os cabelos na cor do ouro ou do bronze, como preferem alguns. Os zigomas salientes no rosto, os lábios levemente arroxeados. A barba no mesmo tom dos cabelos. Zaqueu pensou, como era belo o Rabi. Eu nunca pude ver alguém tão harmonioso, dos pés à cabeça. Jesus se aproxima, dá alguns passos em direção à árvore onde estava Zaqueu. E ele treme e se agarra no galho para não cair. Jesus se aproximou. O senador Públio Lentulus, amando de Tibério César, fora investigar Jesus para o governador. Ele deveria trazer um relato preciso
deste Galileu que todos falavam. Mas Públio Lentulus, que foi o nosso Emmanuel, quando esteve na Judéia para investigar Jesus, era a autoridade máxima, era o poder temporal maior que existia naquelas regiões. Ele representava a autoridade máxima. Mas ele tinha um orgulho tão grande que ele não conseguia vencer este obstáculo do orgulho para procurar Jesus. E Jesus então foi ao encontro do senador. Numa praia deserta, o senador estava lá, Jesus se aproximou. E ele escreveu ao governador Tibério César: nunca se viu por essas partes alguém tão belo quanto este homem. Porque ninguém pode olhar nos olhos dele sem afetar-se. Então, quando Zaqueu olhou nos olhos de Jesus, eram como se duas estrelas azulíneas fossem arrancadas do céu e colocadas ali na face de Jesus. Zaqueu tremeu. Jesus aproximou-se, levantou um pouco a cabeça atrevida e falou sem articular palavras na alma de Zaqueu. Disse o mestre: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Seria um sonho, pensou rápido Zaqueu. Jesus aproxima-se mais um pouco. Desce depressa. Era verdade. O cobrador de impostos desliza do tronco da figueira, salta ao chão e sai em carreira, desesperado, para sua casa, para avisar a mulher e os filhos. Um amigo visitaria naquele dia, talvez à noite. Ele viu em Jesus uma majestuosidade tão grande, mas viu a humildade maior ainda, porque Jesus, sendo esse ser tão evoluído, tinha uma humildade que abalava as estruturas de quem se aproximasse dele. Então Zaqueu correu para a sua vivenda palaciana e conversou com a mulher. Vamos arrumar, vamos tirar este luxo, estes vasos, estas obras de arte, vamos deixar a nossa casa o mais simples possível. Zaqueu temia que Jesus não entrasse à sua casa. Quando visse a opulência, o luxo estampado naquele palacete, ele temia que Jesus não entrasse, ficou preocupado, começou a arrastar móveis, a levar vasos para os fundos, tira isso daqui, arruma ali, preparando a sua casa. E ficou no portão, abraçado à esposa e aos filhos, e olhava para a via pública. Será que ele vem? Algumas horas depois, começo da noite, o magote se aproxima na rua da casa de Zaqueu. Ele olhou, é o mestre. Tremeu, começou a suar, avisou a esposa, é ele está vindo. E Jesus vinha caminhando no meio do povo. É uma coisa interessante ressaltarmos aqui. Nunca se lê no Evangelho que Jesus estava trancafiado numa sala, sempre rodeado dos sofredores, dos pobres, dos infelizes, daqueles que se desviaram do caminho, daqueles que buscam luz, dos que querem esperança, daqueles que querem viver. Ele sempre esteve acompanhado das pessoas. O magote se aproxima e Zaqueu emociona-se.
Jesus se aproxima e ele ainda temia que o mestre não entrasse em sua casa naquela noite. Começou a tremer, abraçou a esposa. Jesus se aproximou e ele, temendo que o mestre fosse embora, adiantou-se um passo à frente, olhou e tartamudeou o cobrador de impostos: Senhor, entra na minha casa. Jesus sorriu e disse: hoje, Zaqueu, a salvação chegou em tua casa, porque eu venho resgatar uma ovelha de meu pai, que havia se perdido do rebanho. Eu venho juntar esta ovelha perdida. Entrou na casa de Zaqueu. Nesta noite, na cidade de Auriflama, nesta casa que nos recebe com este carinho, nós queremos também fazer um convite a todos os amigos e irmãos espíritas aqui presentes e a todos os amigos espirituais que também estão presentes, que vivem se desviando do caminho do bem, se adensando nas sombras, a esses companheiros espirituais que aqui foram trazidos. A doutrina espírita faz também um convite neste iniciar de 2011, para que nós tomemos a decisão segura, porque talvez nós somos os mesmos Zaqueus da época de Jesus e necessitamos talvez subir em árvores, em escadas, em montanhas, em prédios, para podermos avistar Jesus. Mas nós temos que agradecer. Temos que agradecer, porque a doutrina espírita nos apresenta a rota segura para que nós atinjamos o nosso objetivo, porque somos seres que viajam no espaço e no tempo, aprendendo pela misericórdia de nosso Pai, que nos dá este elemento divino chamado reencarnação, para podermos acertar as arestas, para conseguirmos vislumbrar a luz plena do Evangelho do Cristo. Talvez nós devamos fazer nesta noite um convite, como nos apresentou Zaqueu, abrirmos o nosso coração e pedir a Jesus que Ele também possa entrar em nossa casa, mas que Ele possa permanecer lá, que Ele possa estar conosco, porque também nos sentimos fracos, muitas vezes, e que Ele possa apresentar-nos a sua doutrina luminífera e agradecermos por esta oportunidade que a doutrina espírita nos oferece. Meus amigos, nestes momentos finais, onde nós estamos aprendendo com a doutrina espírita, com essa mensagem de Zaqueu, onde ele faz e estabelece o seu plano de ação, de decisão, de vontade de querer para enfrentar os obstáculos e da ação nobilitante no campo do amor.
Então nós fazemos a todos vocês o mesmo convite, que possamos todos nós, nesses momentos finais, buscarmos através do nosso pensamento a figura de Jesus, a figura doce do Rabi das praias de Cafarnaum, das estradas empoeiradas da Judéia, este mesmo Rabi que adentrou o coração de tantas pessoas, como Benedita Fernandes, ao qual tivemos a honra, a felicidade e a emoção de termos a presença dela ainda na manhã de ontem, na casa em Araçatuba, no Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes. A esta companheira que aprendeu a amar através do Evangelho do Cristo, que talvez esteja conosco nesta noite memorável, nesta casa que nos recebe. Nós queremos também pedir: Senhor, entra em nossa casa, auxilia-nos, para que nós possamos vencer as sombras que tentam obstaculizar a tua presença luminífera. Mas a doutrina de Kardec nos assegura o caminho seguro. Então, mesmo diante das sombras, eu consigo vislumbrar os seus olhos azuis, que me convidam a todo instante, para que possa seguir. Senhor, permita que eu seja aquela árvore desgalhada na curva do caminho, e que meus galhos possam se estender como braços acolhedores, para que quando um amigo, um irmão passasse por esse caminho, trazendo a tribulação, o sofrimento, a dor, a sombra, o desvario, eu pudesse dizer: olá. Ele, se voltando, me inquirisse: quem és tu? E eu pudesse dizer: Jesus, eu sou teu amigo. Mas agora, diante do amor de Jesus, eu quero dizer que sou teu irmão. Dá-me a tua mão, e que nós possamos caminhar juntos, e que nós possamos encontrar a tua luz. Pelo teu amor, Jesus, pelas luzes de esperança que a doutrina espírita nos apresenta, nós te agradecemos. Muito obrigado pela tua paz, pelo teu amor, pela tua presença que dignifica as nossas ações. Estejais conosco sempre, Senhor. Dá-nos a tua paz. Que Jesus vos abençoe hoje